Vamos para a palavra de Deus e o título desta noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje com vocês aqui, é o seguinte: descanse no Deus que liberou a palavra. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, ó, descanse no Deus que liberou a palavra. Descanse no Deus que liberou a palavra. Fala para ele aí. Texto base, Salmo 33, verso 4. Vamos para a palavra de Deus. Quando chegar aqui você fala um amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. A palavra de Deus, a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Uma coisa que vai fazer muito bem para mim e para você é a seguinte: é descansar em Deus. Isso vai fazer muito bem para o crente, isso faz muito bem para o filho de Deus. O que, pastor Coutinho? Descansar em Deus. Isso vai te ajudar, isso vai nos ajudar muito. O que é descansar em Deus, pastor? Descansar em Deus é confiar que Ele fará o que disse. Descansar em Deus é tranquilizar o nosso coração e saber que Ele cumprirá cada promessa na nossa vida. Descansar em Deus é tranquilizar o nosso ser, o nosso coração, sabendo que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Esta é a noite, no nome de Jesus, de você sair daqui descansando em Deus. Essa é a noite de você sair daqui com a sua confiança ainda maior no Senhor. Essa é a noite que Deus preparou para mim e para você. Quem serve a Deus, meu irmão e minha irmã, tem onde colocar a sua confiança, onde colocar a sua esperança. Quem serve a Deus, ele tem certeza da vitória. Porém, quem não serve a Deus, não tem em quem colocar a esperança. Por isso que eles colocam esperança em várias coisas. Coloca a esperança no dinheiro, coloca a esperança em alguém, coloca a esperança nas coisas. Mas quem serve a Deus, coloca a sua confiança em Deus. Então ele consegue descansar. Quem serve a Deus, minha irmã que está aqui, meu irmão, está com uma maravilhosa companhia todos os dias. Uma companhia certa, nas horas incertas. É a companhia do Espírito Santo. Quem serve a Deus tem o Senhor conosco todos os dias da nossa vida. Você precisa colocar isso na sua consciência, de que o Senhor está conosco, que o Senhor está com os seus filhos. Então assim, se você serve a Deus, você precisa aprender urgentemente o quê? A confiar no que Ele diz. Você precisa urgentemente confiar e descansar no que Ele diz. Eu já disse aqui um dia, a gente entra num ônibus, não conhece o motorista, mas a gente consegue dormir no ônibus. Você que é chique, anda de avião, você entra no avião, ninguém recebeu, né? Vou repetir, você que é chique, benção demais, e anda de avião mensalmente, você entra no avião e você descansa, mas sem conhecer o piloto. E às vezes a gente não consegue descansar naquele que tem todo o poder, que está governando a nossa vida. Então, em se falando da nossa vida, meu irmão, minha irmã, grandes são as batalhas que nós enfrentamos, sim ou não? Pastor, mas eu sou crente, e daí? Tem batalha para crente e não crente, é ou não é? São batalhas na saúde, são batalhas nas finanças, são batalhas na família, são batalhas no casamento. Enfim, nós estamos sujeitos ao quê? A enfrentarmos dificuldade em nossa vida. Nós estamos aqui nessa terra, ninguém é anjo aqui, nós estamos aqui nessa terra, então nós temos as dificuldades. Tem um mundo que nos odeia, tem Satanás que nos odeia, tem várias coisas que tentam contra as nossas vidas, tem coisas da própria vida também. Então
nós precisamos entender o quê? A confiar, descansar em Deus. Se nós confiarmos em Deus e deixarmos o Senhor agir na nossa vida, no tempo dele, então nós vamos receber o quê? Vitória de cada batalha que estamos passando. Tem gente que ainda não entendeu, embora muitas pessoas receberam, mas Deus vai nos ajudar a vencer cada batalha que nós estamos enfrentando em nome de Jesus. Amém? Escute uma coisa aqui, ó. O problema não é passar por batalha. Batalha todos nós passamos. O problema não é passar por batalha, ter batalhas. Não, esse não é o problema. O problema é morrer na batalha. Quem entendeu isso? O problema é você travar na batalha. Se você estava firme com Deus, mas após uma batalha você desanimou, você ficou triste, você ficou sem forças para buscar a Deus, após uma batalha, e aí você já não é mais aquela pessoa que você era, então isso daí é um sinal ruim, isso é um sinal difícil, complicado. Por quê? Porque a batalha talvez conseguiu travar você. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu venho aqui nessa noite como mensageiro de Deus, eu venho aqui nessa noite como instrumento de Deus. Se você quiser levantar a mão para receber, então levanta, porque hoje o Senhor renova as suas forças em nome de Jesus. Isaías 43, verso 1 diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Levanta sua mão e diga aleluia. Ele está aqui nessa noite. O Santo de Israel está aqui nessa noite. Nós falamos domingo passado, ele não dorme, ele não cochila. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Não é para você esmorecer na fé por causa da batalha, é para você ter mais fé ainda. Olha para quem está do teu lado e fala assim: é para você ter mais fé ainda. Sempre pode tirar o texto, viu, Tom, depois que eu citei. Fala para assim, ó, é para você ter mais fé ainda. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas como eu vou conseguir, pastor, ficar firme na fé passando por batalhas? Como que eu vou conseguir ficar firme na fé, pastor, passando por lutas? A resposta é simples. Como? Confiando que há um Deus que trabalha em seu favor. Nesta noite é a noite de você sair sabendo que tem um Deus que trabalha em seu favor. Eu sempre vou dizer isso, com alguns dizem: mas eu não mereço. Mas é a graça de Deus que faz com que Deus trabalhe em seu favor. Veja o que o Senhor diz aqui em Salmo 46, 10. Olha só o que ele diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Alguém pode dizer o seguinte: pastor, que história é essa, pastor? Vim no culto, no domingo, e aí o pastor vem falando um texto dizendo para eu parar de lutar. Que história é essa? Vamos para a versão NVT, que a gente vai entender melhor o que o texto está querendo dizer. 46:10 na versão NVT, depois volta para a NVI, diz assim essa tradução da palavra. Vamos lá, olha só o que diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. A palavra de Deus está dizendo aqui no texto que não está falando para você desistir de lutar. O que o texto está dizendo aqui, o que o Senhor está falando conosco, é para nós, é para você aquietar, confiar, descansar, tranquilizar o seu coração e crer na vitória que Deus te dará. Então é uma coisa interessante, para o mundo, quando você aquieta, você fica quieto, você relaxa, você tranquiliza. Para o mundo você não está fazendo nada. Mas na questão com Deus, quando você aquieta e confia no Senhor, é aí que está adiantando o lado.
Para o mundo, adianta o lado se você sair fazendo as coisas, vai fazendo as coisas no seu braço, vai andando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para o mundo é isso aqui. Mas para Deus, o que acontece? Quando você se aquieta, quando você tranquiliza o seu coração, quando você confia nele, então aí sim você está no caminho certo. Você percebe uma coisa interessante? Que quando a gente é para ficar quieto, para tranquilizar, coisa difícil é ficar quieto, é ou não é? Às vezes vem na oração assim da terça-feira, fala, gente, a oração de terça-feira é para ficar quietinho, sem mexer nada no corpo, só orar em línguas, só orar para que você seja edificado. Mas não dá, o varão começa até quieto, depois o pezinho começa. E depois já os dois pés. Coisa difícil é ficar quieto, coisa difícil é tranquilizar, coisa difícil é ficar esperando no Senhor, é ou não é? Mas Deus, nessa noite, está nos ensinando a aquietar o nosso coração. Nessa noite, o Senhor está ensinando a gente a tranquilizar o nosso coração e sabendo que tem um que trabalha em nosso favor. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o estágio da sua vida, a fase da sua vida que você está vivendo, mas eu quero te dizer o seguinte: há um Deus vivo, poderoso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele é fiel. Ele está dizendo o seguinte: é para você se aquietar, para você confiar, para você descansar, para você tranquilizar o seu coração, para você crer na vitória que Deus te dará. Preste bem atenção aqui no que eu vou te dizer. Ouçam-me. Existem muitas situações em nossa vida que não tem o que fazer. Simplesmente precisamos aquietar, simplesmente precisamos descansar em Deus. É ou não é? Tem situações que não tem como, Marcão. Não tem jeito de fazer mais coisas. A gente tem que só descansar. Não tem, é uma situação que não tem. Tem coisa que você fala, pega essa água, e você vai e pega essa água. Faz aquilo, leva o seu carro em tal lugar, você leva o teu carro. Mas tem coisas, situações na nossa vida que a gente enfrenta que não tem como fazer nada a não ser aquietar no Senhor. Quer um exemplo? Por exemplo, você tem pessoas propagando calúnia a seu respeito. Você vai fazer o quê? Estão falando mal de você, estão falando mentiras de você, você vai fazer o quê? Será que você vai ir atrás de cada pessoa que ouviu a calúnia para tentar desmentir? Não. Você vai ficar doido. Não tem jeito. Inclusive a intenção do caluniador que quer é tirar o foco do seu trabalho, quer que você pare de trabalhar, pare de produzir, para que faça o quê? Para você ficar dando atenção para aquilo que ele tem lançado. Sabia disso? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Não pare de trabalhar independentemente das fofocas, das críticas. Tem um pregador norte-americano que ele é top das galáxias, né? O nome dele é T.D. Jakes. E ele um dia fez uma ilustração que eu gostei demais. Ele falou a respeito do carteiro, entregador de cartas. Ele diz que quando o carteiro está entregando as suas cartas, os cães ficam latindo. Toda casa que ele passa tem cães latindo. Mas ele nunca viu um carteiro sentado chorando, parou o serviço por causa dos latidos dos cães. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Deixa os cães latirem. Continue o seu trabalho no Senhor. O que tem que fazer, pastor? Descansar em Deus. Descansar no Deus que liberou a palavra. Qual palavra que Deus liberou? João 16:33. Jesus disse: eu lhes digo essas coisas, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Aflições aqui é perseguição por causa do nome dele, por causa da fé. Ele diz: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quantas vezes a gente não pensa que esse ânimo aqui é para ficar feliz, dando risada toda hora? Toda hora dá para ficar dando risada, sorrindo? Não dá, gente. Tem luta que é pegada, é ou não é? Então o ânimo que Jesus está dizendo aqui, sabe o que é? A palavra grega significa coragem. Tenha coragem, continue avançando. Você não é daqueles que retrocedem. Eu vou repetir isso aqui para a gente entender. Você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que continuam crendo e avançam. Não, as críticas não vão te parar. Você vai descansar naquele que liberou a palavra. O que ele liberou? Tenha ânimo, tenha coragem, irmã Rita. Avance, continue. Certa vez um pregador estava recebendo muitas críticas da mídia. E a mídia estava batendo muito nele.
E ele estava pregando, ele disse: essa noite é a última noite que eu prego. Não vou pregar mais. Estou cansado de fazer as coisas certas e ainda ficar recebendo pedradas. E ele decidiu no coração dele que não ia pregar mais. No final daquele culto, chega uma mulher testemunhando que a filha dela estava quase morrendo, mas não morreu. Deus deu vida enquanto essa mulher ouvia a pregação desse pastor. E essa mulher olha para esse pastor e diz para ele o seguinte: continue pregando para nós. Quem nos critica, quem fala mal de nós, nunca estarão com os corações abertos para ouvir a nossa mensagem. Se eu parar por causa deles, eu acabo prejudicando você e eu. É por isso que nós continuamos pregando para você que quer ouvir. Pastor, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra. Quer outro exemplo? Outro exemplo aqui que tem que descansar, não tem o que fazer, é quando você tem orado para a conversão de uma pessoa que você ama, mas você vê tudo o contrário, ele não se converte. O que você vai fazer? Você vai desanimar e colocar sua fé em xeque? Essa é a solução? Não, o que nós devemos fazer? Nós devemos confiar no Deus que liberou a palavra. E que palavra que Deus liberou? 1 de João 5,14, vamos rapidinho aqui. Diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos... É da vontade de Deus salvar? Então se eu oro para que Deus salve o meu familiar, Deus vai ou... O que eu vou fazer? Vou desanimar, vou parar de orar? Ou eu vou confiar na palavra dele e descansar? O diabo vai dizer: não está funcionando, pare de orar, pare de clamar. E você diz: obrigado por me dar a dica, eu sei que você é mentiroso, então eu vou continuar orando porque Deus está ouvindo. Porque essa é a confiança que nós temos nele, de se aproximar de Deus. E se pedir alguma coisa para ele de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Amém, gente? Sabe de uma coisa aqui, preste atenção. Cada oração, cada intercessão sua por alguém, Deus está ouvindo e está se organizando da melhor maneira para alcançar essa pessoa. Talvez você não vai conseguir evangelizar essa pessoa, talvez você não vai conseguir falar com essa pessoa, mas você orando, Deus prepara alguém para ir lá falar no coração dessa pessoa. Antigamente eu ficava muito preocupado com a mensagem que eu pregava, e pregava a mensagem e às vezes não via o resultado, não via fruto, mas aí eu comecei a perceber, e Deus falou comigo numa mensagem dizendo o seguinte, no livro de Marcos: quando lança a semente, você não tem que ficar abrindo a terra para ver se a semente está germinando, simplesmente lança a semente, continue confiando em mim. Deus disse para mim, e no tempo correto, no tempo certo, vai germinar, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu te falar, ainda que você não esteja enxergando, ainda que você não esteja vendo, vai germinar no tempo certo, em nome de Jesus. A salvação vai chegar na tua casa, a salvação vai chegar para a sua família, a salvação vai chegar para aqueles que você tem orado em nome de Jesus. Tem que descansar, tem que descansar. Quer outro exemplo? Você trabalha, mas a situação financeira não está mudando. Você vai fazer o quê? O que tem que fazer? Tem que descansar. Você está trabalhando, tem que descansar. Descansar em Deus, continua trabalhando, mas descansar em Deus. Pastor, mas eu não estou vendo, pastor. O que você vai fazer então? Vai querer fazer coisas erradas para conseguir dinheiro injusto? É correto isso aí? Claro que não, 1000 vezes não. Você tem que descansar o quê? No Deus que liberou a palavra. Que palavra que Deus liberou? Hebreus 13, versículo 5, diz assim o texto da palavra de Deus: conservem-se livre do amor ao dinheiro. Deus está falando, não ame o dinheiro, amém, gente? Não ame o dinheiro, e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, olha o que Deus diz: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Ei, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, confie, porque não vai faltar provisão de Deus na sua casa. Se tiver que duvidar de alguma coisa, duvide da sua dúvida, não duvide dessa mensagem que eu estou pregando, não duvide dessa declaração que eu estou fazendo. Não vai faltar provisão de Deus na sua casa.
Não vai faltar. Quem estava aqui na sexta vai entender o que eu vou dizer. A bondade de Deus cercou você de todos os lados. Lucas Medrado, estamos cercados com a bondade de Deus. E Deus suprirá, irmão Nilson, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Diga comigo assim, ó, eu creio. Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É por isso que eu falo para você aqui, ó, não pare de fazer o que é justo. É por isso que eu falo para você aqui, ó, não pare de trabalhar com honestidade, não pare de ofertar e dar os seus dízimos, não pare de contribuir na obra do Senhor, não pare. Por quê, pastor? Porque cedo ou mais cedo você verá a mão do Senhor honrando você. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus. Aleluia. É para Ele. Deixa eu te falar. Vai chegar uma hora que Deus vai abrir as portas do céu e vai derramar a bênção sobre medida em você. Mas eu sempre falo para você o que eu vou falar agora e vou continuar falando. Por favor, continue humilde. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, continue humilde, meu irmão. Não se acha não, fala para ele. Varão orgulhoso não combina. Tem que ser humilde, fala para ele aí, ó. É humilde. Tem que ser humilde. Saber que todas as coisas vêm do Senhor. Pastor, tem uma promessa de crescimento, pastor. Tem uma promessa, Senhor, de enriquecimento, pastor. Eu tenho uma promessa de um ótimo salário, pastor. Eu tenho uma promessa. Beleza. Se Deus fez a promessa, descanse na promessa dele. Esse é o tempo dele preparar você, preparar o seu coração. Tem muita gente que está preparando a mão para receber. Não, prepare o coração para receber. A mão já está pronta, é só pegar e já era. Mas o coração precisa saber que quem faz, que quem cuida é Ele. E um texto que muito pastor foge dele, porque está com medo dos críticos. Não, vamos fugir dele não. Malaquias 3:10, vamos lá. Aleluia. Toma essa. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deixa os críticos falarem. Deixa os críticos criticarem esse texto. Agora deixa eu te falar. Para a glória de Cristo, tem muita gente no nosso meio que está vivendo isso. Eu estou vivendo isso para a glória de Cristo Jesus. E eu oro para que você vive isso também no nome de Jesus. Viver o quê, pastor? Deus abrindo as janelas do céu e derramando sobre você, sobre a tua casa. Pastor, mas não quero, eu quero ter lugar para guardar. Não, aí está dizendo o seguinte, que você vai, sabe fazer o quê? Vai transbordar. Não tem lugar para guardar porque você vai transbordar. Amém? Eu não quero que o nosso povo seja daquele que alguém passe e fala assim, ó, não saia na rua, senão você vai ser atropelado. E você nem sai de casa com medo. Crê mais na palavra negativa do que uma palavra de Deus. Eu estou falando aqui a palavra de Deus, dizendo o seguinte, olha, Deus vai abrir as janelas do céu. Mas descanse na palavra que Ele liberou, amém? Diga comigo em alta voz assim, eu preciso descansar em Deus. Agora é para você que você diz, eu preciso descansar em Deus. Quer outro exemplo aí que você precisa descansar, não tem o que fazer? Qual que é? Você faz a sua parte crendo na cura, mas parece que ela nunca chega. O que você vai fazer? Será que você vai duvidar? Tem que descansar. Você vai duvidar da palavra de Deus e pensar que você vai morrer cedo? Será que essa é a solução? Será que é isso que Deus está nos ensinando? Não, você precisa descansar no Deus que liberou a palavra. Salmo 107, verso 20, diz assim, ó, Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Descanse na palavra de Deus, amém, gente? Pastor, por
que eu devo confiar, pastor, tanto assim na palavra de Deus? É só a gente ler nosso texto base. Texto base nós estamos estudando aqui, Salmo 33, verso 4, diz: por que você deve confiar? Por quê? Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que... Ei, meu irmão, minha irmã, descanse no Deus que liberou a palavra. Descanse no Deus que falou contigo. Descanse no Deus que registrou na palavra, nas escrituras. Descanse nesse Deus. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Preste bem atenção aqui, ó. Com Deus, o lutar não é ficar se preocupando e andando ansioso. Com Deus, o lutar é descansar. A Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A Bíblia não diz o Deus da guerra esmagará Satanás, diz o Deus de paz. Aquilo que bota o inimigo no lugar dele, aquilo que bota o inimigo debaixo dos seus pés, não é o fazer, a guerra, o nervosismo, é a paz de Deus no seu coração. Eu quero profetizar aqui nessa noite, você vai sair daqui com o seu coração cheio de paz. Olha essa frase aqui do Bill Hybels, ele diz o seguinte: quando você trabalha, quando você ora, Deus trabalha. Eu queria que essa frase fosse minha, né, gente? Mas não dá, né, irmã Gabriela? Quando você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você aqui, ó. Como que Paulo e Silas foram libertos da prisão? O que eles fizeram para ser libertos da prisão? Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam deixando Deus trabalhar. Quando você ora e adora, você deixa Deus trabalhar. Quando você ora e adora, você deixa Deus trabalhar. Quando você ora e adora, você deixa Deus trabalhar. Quando você ora e adora, você deixa Deus trabalhar. Quando você ora e adora, você deixa Deus trabalhar. Tem muitas pessoas que entraram aqui cansadas, tem muitas pessoas que entraram aqui desanimadas, mas hoje Deus te renova em nome de Jesus. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Versículo 26. De repente houve um terremoto. Tem um terremoto da parte de Deus para chegar na sua vida. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Tem correntes se soltando aqui nessa noite. Tem portas sendo espedaçadas aqui nessa noite. O Senhor está operando, está agindo. Tem coisas acontecendo aqui. Pastor, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas espiritualmente falando, tem coisas sendo destravadas aqui nessa noite. Eu aprendi o que é profetizar. Eu aprendi o que é liberar com fé. Por isso que eu estou fazendo. Tem vidas sendo transformadas na noite desse domingo, em nome de Jesus. Quantos creem, levanta sua mão e aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Repita comigo assim: a oração é uma chave poderosa para descansar em Deus. Engraçado, meu irmão, minha irmã, que tem crente que não ora e diz que não tem tempo. Por quê? Porque ele fala, eu preciso resolver os problemas, mas o que ele não percebe é que tem problemas que só se resolvem através da oração. Não tem o que fazer, porque é na oração que você descansa, é no descansar que Deus opera.
Essa frase aqui é minha, que eu vou falar agora. Ah, ufa, né? Quem investe tempo para orar, não perde tempo tentando resolver problemas. Quem investe tempo para orar, não perde tempo tentando resolver problemas. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Diga comigo, eu preciso descansar em Deus. Pastor, mas o que tem de tão bom na oração, pastor? É que num período de oração, a alma se aquieta e você consegue perceber as instruções de sabedoria que Deus te dá. Uma instrução de sabedoria, uma palavra de sabedoria da parte de Deus pode mudar a sua situação. Provérbios 24:6 diz que quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. O Senhor Deus tem o conselho certo para a tua vida. Pastor está me dizendo então que se eu orar, descansar em Deus, Deus vai trabalhar? Yes, é isso aí. Vai trabalhar. Descanse, meu irmão. Descanse no Senhor. Descanse no Deus que liberou a palavra. Descanse no Deus que falou, que disse para você. Descanse nisso. Descanse nele. Descanse na palavra. Pastor, como que eu faço para descansar, pastor? Vamos, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Olha só o que diz. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo ajuda. Centurião era um oficial que cuidava de pelo menos 100 soldados, um homem de autoridade daquele tempo. Ele se aproxima de Jesus e pede ajuda. O versículo 6 diz, olha o que ele fala para Jesus: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. No versículo 8 ele respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo... Mas dize apenas uma palavra e eu vou descansar nela e o meu servo será curado. O descansar nela aqui é um entre parênteses. Ele está dizendo o seguinte, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Você percebe de uma coisa? Para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a nossa vida, não precisa de muita coisa, mas uma palavra da parte de Deus liberada. Só isso. Uma palavra. E ele disse, apenas uma palavra e o meu servo será curado. O versículo 9 ele explica, ele continua falando para Jesus, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Diga meu servo, faça isto, e ele faz. O versículo 10 diz assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiram, os que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Quem descansa naquilo que Deus libera, quem descansa na palavra que Deus libera, essa pessoa manifesta fé. Quando manifesta fé, Deus te falar, a recompensa vem, o galardão vem. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O texto bíblico diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando você se aproxima de Deus com fé, quando você se aproxima de Deus sabendo que ele pode resolver o teu problema, quando você se aproxima de Deus confiando na palavra dele, não pense que Deus vai te achar chato, xarope, de ficar esperando a promessa se cumprir, não, ele fica contente porque você confiou na palavra dele. Quando você faz isso, então pode ter certeza, a recompensa da parte de Deus acontece na sua vida. A resposta da parte de Deus acontece na sua vida. O versículo 13 de Mateus 5, nós estamos lendo, Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E diz o texto bíblico, na mesma hora o seu servo foi curado. Descansou na palavra.
eu quero declarar no nome de Jesus que você vai sair daqui descansando na palavra de Deus. Tem coisa que eu não tenho que fazer, tem coisa que você está tentando dar soco, murro em ponta de faca, não tem coisa que fazer, as coisas não estão adiantando, o problema não está resolvendo, você está tentando, mas parece que você está numa esteira. Tem gente que entrou aqui que parece que está numa esteira, não sai do lugar, vai indo. Mas deixa eu falar, nesta noite você vai sair do lugar. Que lugar? Vai sair do lugar de preocupação, de ansiedade, de apavoro, e vai entrar no lugar de descanso, de aquietar. Por quê? Porque Deus vai fazer o milagre, sim, na sua vida. Levanta a sua mão e diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Salmo 33:4, nosso texto base diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Deixa eu falar, Deus é fiel em tudo que Ele faz. Meu irmão, Deus é fiel em tudo que Ele faz. Minha irmã, Deus é fiel em tudo que Ele faz. Ele é fiel. Deus não está brincando com você, Deus não está iludindo você, Deus não se esqueceu de você. Deus é fiel em tudo que Ele faz. Eu já falei aqui, quando achou Davi, Ele achou Davi no deserto, achou Davi cuidando das ovelhas do seu pai, achou Jeremias na cisterna, achou Daniel na cova dos leões, achou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha ardente. Seja onde for, Deus vai achar no tempo certo. Você vai entrar naquilo que Deus tem para a tua vida. Procure 3 pessoas aí para a gente encerrar. Fala para ele assim, ó: Deus é fiel em tudo que faz. Fala aí. Fala para ele, Deus é fiel em tudo que faz. Fala para ele, Deus é fiel em tudo que faz. Quem quiser receber, receba. Levanta sua mão para receber. Mas eu vejo pelos meus olhos da fé você contando o seu testemunho de vitória. Fique em pé, por favor. Vamos adorar o Senhor.